Salve, salve, meu aluno, professor Heitor Ferreira, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de questões por conteúdo. Obviamente, no seu processo de treinamento, é sempre indicado que você foque na sua banca, né? Porque ela vai trazer ali os principais comandos, gatilhos, para você fixar e absorver melhor a ideia. Porém, você também pode trabalhar de forma muito criteriosa com algumas tipologias de questões para refinar o seu treinamento, a sua preparação. Você pode testar diferentes estruturas para ver o seu potencial de absorção e retenção de conteúdo. Dito isso, vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho de tipos de questões por conteúdo. Aqui é uma estratégia para ampliação da fixação. E isso é um fator muito, mas muito relevante, tá? Vamos nessa. Primeiramente, né? Quando se trata de estudo para concursos públicos, as questões costumam abranger uma variedade de tópicos para avaliar o conhecimento e a preparação dos candidatos. Obviamente, os tópicos referem-se a um conteúdo base. E quando eu olho para a seara de questões, corriqueiramente, nós costumamos visualizar dois grandes estilos de questões, que são mais usuais. As questões de múltipla escolha e as questões de certo ou errado. Isso aqui, de forma direta, é o que é mais usual. Então você vai ter muita familiaridade com esse tipo de questão, né? Porque se é o que vem sendo recorrente na banca, por óbvio, você vai precisar trabalhar isso à exaustão, né? Então, quanto mais você trabalhar isso, maiores são as suas chances de acerto. Ah, professor, interessante. Então, dentro dessa estrutura, dentro desta organização, eu preciso entender esta base? Sim. E é esta base que vai proporcionar uma organização mais assertiva na sua jornada. Mas o caminho para você chegar neste tipo de questão, nesta organização, nesta sistematização, ele pode ter diversas linhas. E aqui eu quero apresentar para vocês algumas delas. Por exemplo, vem aqui, primeiramente, olha só, múltipla escolha, o mais comum, o mais usual dentro desta organização. E aí eu trago para você escolha única. Os candidatos selecionam uma única resposta correta entre as várias alternativas e múltipla escolha com múltiplas respostas. Os candidatos podem selecionar mais de uma resposta correta. Isso aqui já não é tão usual, tá? Mas tem acontecido vez ou outra. O mais comum é o que nós chamamos de múltipla escolha com opção única. A múltipla escolha com opção única é recordista em provas dentro do nosso país. Então, sem sombra de dúvidas, você tem que ficar atento a este processo para não ser surpreendido. Dito isso, vamos evoluir. Nós temos aqui certo ou errado, muito comum, e aí, por óbvio, os candidatos são apresentados com afirmações e devem determinar se cada afirmação é verdadeira ou falsa. Lembrando, a banca mais comum de utilizar esse tipo de questão é a banca CESP, Sebrasp. E na sua composição tem mais um agravante. Qual? Uma errada anula uma certa.
Então, sem sombra de dúvidas, eu preciso redobrar de forma muito consistente o meu domínio sobre o conteúdo. Nessa linha, vem aqui, vamos ressaltar mais um ponto, a questão discursiva, que vem crescendo muito nas provas em nosso país, tá? São vários tipos de discursivas possíveis. A redação ou ensaios, né? Os candidatos devem escrever respostas detalhadas em forma de ensaio para questões abertas. Geralmente, cobram uma análise aprofundada de um tópico. Aqui, na questão discursiva, é corriqueiro que se apresente a você o que nós chamamos de estudo de caso ou situação hipotética. Eu tenho também as discursivas de resposta curta. Os candidatos devem fornecer respostas concisas em texto corrido, geralmente algumas frases ou pequenos parágrafos abordando uma questão específica. É comum que, na atual conjuntura e neste processo de profissionalização do concurso público, cada vez ele se tornando mais sólido e mais evoluído, que a gente tenha aí esta organização, que a gente tenha esta noção basilar. Então, sempre quando a gente pega essa estrutura, a gente precisa compreender qual é o comando solicitado, tá? Porque em uma questão discursiva, não é a mesma estrutura de uma redação, de um texto dissertativo argumentativo, que necessariamente precisa de 30 linhas, a divisão ali em 4 parágrafos pelo menos. Não, a questão discursiva ela é mais direcional. Show? Dito isso, vem aqui, vamos evoluir. Nós temos, além desses tipos de questões, é importante notar que as questões discursivas podem variar em formato e conteúdo, dependendo da natureza do concurso e da área de conhecimento. Elas podem incluir questões de estudo de caso, tá? Aqui, os candidatos são apresentados a um cenário ou uma situação complexa e devem analisá-la, fazer recomendações ou tomar decisões com bases em informações fornecidas. O estudo de caso é uma constância, ele vem crescendo muito no mundo dos concursos públicos. E aí sempre eu tenho uma situação hipotética na onde eu vou ter que resolver algo, algum problema estrutural. Nós temos ainda mais uma situação, questões de interpretação de texto. Isso é muito comum. Os candidatos devem ler um trecho de texto como um documento legal, regulamento ou o caso de estudo e responder perguntas com base na interpretação deste texto. Professor, esse tipo de questão vem caindo sempre? Sempre, tá? Então, não tenha dúvida, essa estrutura que refere-se à organização sistêmica, a potencial interpretativo, vem sendo cada vez mais usual. E aí, nesta seara, nós temos ainda mais um ponto essencial, que nós chamamos de questão de resoluções de problemas. A resolução de problema é sempre algo bem interessante. Os candidatos devem resolver problemas práticos ou aplicar conceitos em situações específicas. Aqui você vai ter que demonstrar um grande conhecimento. Ó, este grande conhecimento é um fator muito importante. Nessa mesma linha, eu tenho as questões de estudo de leis e regulamentos. Os candidatos devem demonstrar conhecimentos em leis, regulamentos e procedimentos relevantes na área do concurso. Aqui entra muito as chamadas questões específicas. Estas questões específicas geralmente têm uma régua bem mais elevada, né? Você estuda para as questões de múltipla escolha, maravilha, ou de certo e errado, e aí na sequência você tem as questões específicas, que é uma aplicação, e você tem que resolver com muita presteza. Dito isso, nós vamos para o próximo ponto, as questões de análise de dados. Os candidatos recebem dados, gráficos, tabelas e devem analisar as informações e responder as perguntas com base nessa análise. Isso aqui é muito importante,
tá? Porque o candidato precisa ter muita atenção. E geralmente um conhecimento que nós chamamos de multidisciplinar. Geralmente esse tipo de questão acaba mesclando conhecimentos diversos. Nessa linha, vem aqui para a gente fechar este super bloco. Esses são exemplos de como questões de múltipla escolha, certo ou errado e discursivas podem ser categorizadas com base no conteúdo em provas de concurso público. E a escolha do tipo de questão depende da abordagem da banca examinadora e dos objetivos de avaliação do concurso público. Além das questões discursivas, atente-se para a premissa da redação. Que, professor, e como eu devo treinar, né? O indicado é que você treine na organização sistêmica que vai ser. Então bate aquele print agora. Printou? Marca lá o @pergunta para o Heitor e vamos juntos até a sua aprovação. Lembre-se sempre, variar os tipos de questões que você estuda é um fator importante para uma testagem de conhecimento e para a absorção do mesmo. Dito isso, mesmo que você não tenha uma questão de certo ou errado, treinar nesse tipo de questão, a depender do tópico, pode tirar você do chamado efeito platô e te impulsionar a um crescimento maior adiante. Maravilha? Então, meu aluno, é isso. A gente se encontra em um próximo encontro. Valeu!